Olá meus amigos, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, galera? Então pessoal, nesse vídeo eu quero comentar, não vou fazer crítica pejorativa, não estou aqui para condenar nem o pastor Paulo Júnior, muito menos ele, piorou ele, né? E nem o Silas Malafaia. Mas eu quero comentar hoje em cima da fala do vídeo que o Silas Malafaia fez, né, na igreja dele, e criticando fortemente, com palavras pesadas, o pastor Paulo Júnior, certo? Criticando mesmo. Eu fiz questão de anotar aqui 7 coisas que ele colocou no vídeo dele, que ele falou, né? Mas tem muito mais coisas, mas essas 7 são as que eu achei mais importante. E nesse momento eu gostaria que você ouvisse bem o vídeo, prestasse bastante atenção. Se você concordar com a minha fala sobre o que eu vou falar com relação ao Silas Malafaia e ao pastor Júnior, por gentileza, fique à vontade para compartilhar o vídeo, fique à vontade para clicar em gostei, fique à vontade para deixar o seu comentário, se concorda com a minha fala ou não concorda com a minha fala, se concorda com o pastor Paulo Júnior ou se não concorda com o pastor Paulo Júnior, se concorda com o Silas Malafaia ou se não concorda com o Silas Malafaia, ok? Para quem não me conhece, meu nome é França, sou do canal Arrozial no YouTube. É o mesmo canal que eu também tenho no TikTok, França Oficial. É o mesmo que eu tenho também no Kawaii e no Instagram, tá? Quiser nos seguir, fique à vontade. Vou deixar até o link dos meus canais aqui para vocês. No Instagram meu canal é um pouco fraco, porque eu não invisto lá. Nos demais é forte, porque eu invisto, tá bom? Vamos lá. A primeira frase que o Silas Malafaia fala é: coloque o que esse cara, ele não chama nem mais de pastor, aliás ele já não chamava. No primeiro vídeo que ele fez, né, falando do pastor Paulo Júnior e dando tipo uma ameaça e profetizando na queda dele, ele também não chamou de pastor, ele chamou colega, vou te falar e pra. Nesse segundo agora ele fala o cara, ele diz: coloca o que o cara fala aqui na Bíblia. Aí pega uma Bíblia e bate na Bíblia. Coloca aqui o que ele fala. E aí começa a explicar algumas coisas, né? Começa a falar que o cara comenta e fala mal de Mark Murdock, dele, que ele é um dos primeiros que o Paulo Júnior falou mal, de não sei quem lá. Na verdade ele citou eles dois e outros, como ele falou, né? Mas não quis citar o nome dos outros. Aí chamou de cara, né? Mandou colocar na Bíblia. Veja bem, a partir do momento que ele mandou você ou qualquer pessoa pegar o que o Paulo Júnior falou sobre ele e pesquisar na Bíblia, gente, o Paulo Júnior não está errado, ele está certo. Tudo que ele disse, talvez ele não tenha aquela sabedoria filosófica para falar, porque a pessoa que tem sabedoria filosófica, que é formada em filosofia, ele se expressa com palavras bonitas, sabe? Palavras que não venham a ser tão pesada para agradar até mesmo a pessoa que ele está comentando. Já a pessoa que não é formada em filosofia, que não tem um português correto dentro do vernáculo, ele não vai falar também tão perfeitamente. E às vezes acontece isso aí, da pessoa entender mal a fala da pessoa, tá? E aí o que acontece? Ele chega a dizer essa questão: coloca aqui na Bíblia para ver se o que ele está dizendo, ele está certo. Então, se o povo colocar na Bíblia, abrir a Bíblia, procurar saber quais são as funções de um pastor e como ele deve agir, Silas Malafaia não passa não, gente. Vamos ser sinceros. Não é aprovado não. Então, nesse caso, eu dou um ponto para o pastor Paulo Júnior. Quando ele chama esses pastores de mídia, a maioria dos pastores aí de mídia,
né? Não foi todos, mas a maioria, ele chamou de fariseus, né? E depois nós vamos comentar sobre isso. A segunda coisa que o Silas Malafaia fala é: aparece um cara, ele não disse, mais uma vez, repito, pastor, chamou de cara. Cara, essa expressão usada para qualquer pessoa do sentido mal, ruim, tá? Aparece um cara, né, que não tem uma história, você não sabe a história dele, não sabe quem o consagrou, de onde veio, e ainda diz mais aqui, ó, quem ele é, e aí ele começa a fazer a crítica. Ou seja, no terceiro ponto ele coloca quem consagrou ele a pastor e de onde ele veio. Ele quer saber quem consagrou o pastor Paulo Júnior e de onde o pastor Paulo Júnior veio, né? Na quarta questão ele diz o seguinte: não existe história sem homem e nem homem sem história. Mais uma vez ele bate naquela tese que ele tem o costume de falar da questão da história. Lembra que quando ele bateu de frente nas eleições para prefeito de São Paulo com o Pablo Marçal, o que mais ele disse foi que o Pablo Marçal não tinha história para política. Pablo Marçal surgiu de nada na política, então que não deveria ser político, e ele bateu forte nisso aí e colocou isso na cabeça de muita gente. Vamos lá. Se a gente for olhar esse contexto de não ter história, a gente vai entender que tem muita raça de gente que não tem história. Por exemplo, qual é a história do Silas Malafaia? Quem conhece? O único trabalho que a gente mesmo conhece do Silas Malafaia é de TV, de programa de TV, de vender livro, fazer campanha, pedir dinheiro, arrecadar oferta, dízimo, pedir oferta para a missão, entendeu? Essa é a história dele, que ele conta, que ele mostra. Mas a história dele fora das câmeras, ninguém conhece, a não ser a mulher dele. Então, quem conhece a história do pastor Paulo Júnior é a esposa dele, é os filhos dele, e é quem convive com ele. Não é nós que está do lado de cá. Então, nessa parte eu discordo com o pastor Silas Malafaia. Agora, se caso o pastor Paulo Júnior não recebeu uma consagração do homem a pastor, ao ministério pastoral, teve muita gente que eu conheci na história da humanidade que não foi consagrado a pastor pelo homem. Foi chamado por Deus, que o chamado é divino. Agora, botar uma mão ali e confirmar com, olha, meu irmão, quantos pastores que a gente conhece? Quantos? Aí eu pergunto, Silas, quantos pastores que a gente vê todo dia na mídia aí, consagrado pelo homem, que tem história nas Assembleias de Deus, tá? Se eu estiver mentindo, vocês me digam aqui. Tem história nas Assembleias de Deus, consagrado pelo homem, colocaram azeite na cabeça dele, fez curso dentro da convenção, se formou, dirige igrejas enormes, mas o cara é pedófilo, o cara é um prostituto, o cara estrupa gente, o cara usa droga, muitos deles ainda são ligados ao tráfico de droga. Vira e volta, tem uma reportagem falando sobre isso. Pastor foi pego ainda ligado ao tráfico de droga, fugiu, correu e sumiu, né? Pastor foi pego com outra mulher no motel, tinha história. Pastor foi pego mantendo relação sexual com crianças, meninos de 10, 11 anos dentro do carro, dentro do motel, dentro de casa, no caminho da igreja para casa. Tem vários que têm história e cometeram isso. Eu te pergunto, o pastor Paulo Júnior não tem a história que você disse, mas ele cometeu esses delitos? Que eu saiba, não, né? Não estou aqui botando a mão no fogo também por ele, mas que eu saiba, não. Então, se a gente for reparar essa questão de história, com relação de onde veio, quem consagrou e blá blá blá, que para mim isso é conversa fiada, entendeu? Isso aí não garante caráter de ninguém, né? Você vai ver que está cheio de homem de história. Por exemplo, essa semana agora surgiu mais um escândalo de um pastor presidente de uma das convenções das Assembleias de Deus do estado do Paraná, mandando vídeo para uma membra da igreja, fazendo atos obscenos, pelado, com postura de gente imunda, suja, não de um pastor. E aí? O cara tem história, presidente de uma convenção. Então, Silas, essa questão de história, como você diz, isso é papo para boi dormir. Isso aí não cola, entendeu? Não cola.
escola. Entendo o teu ponto de vista, mas isso aí não é parâmetro para falar de uma pessoa que tem caráter ou que tem uma chamada divina para fazer a obra de Deus. Por exemplo, nós conhecemos um grande fundador, um grande trabalhador nas Assembleias de Deus, Paulo Leva Macalão. Qual é a história dele? Era que era um pregador da palavra, era um diácono, mas segundo a própria história, ele nunca foi consagrado a pastor por ninguém, mas ele assumiu a função de pastor presidente por muito tempo, até morrer das Assembleias de Deus. E aí? Vai condenar o cara por causa disso, porque ninguém botou a mão na cabeça dele e consagrou? Então, meu irmão, isso aí não existe. Toma o seu exemplo. Você disse que tem história, mas hoje a tua história perante a sociedade é boa? O teu testemunho perante a sociedade é bom? Para milhares de pessoas, não. A prova está nas redes sociais, nos seus próprios vídeos, no seu próprio canal. Milhões de pessoas que vai lá, desce além em você. Fala que você não representa os evangélicos, fala que você é um cara que só sabe xingar, só sabe criticar. E pelo teu palavreado, infelizmente, eu digo para você, como conhecedor da palavra de Deus, que eu sou também, como obreiro da casa do Senhor, eu digo, o seu exemplo hoje, Silas, não é de um pastor ungido por Deus. É de alguém representado pelo homem, colocado pelo homem, adorado pelo homem, mas por Deus não, tá? Aí você coloca essas questões aqui. Um cara com muita força de seguidor, milhões de visualizações, ou seja, você diz no seu vídeo que mandou investigar o Paulo Júnior. Por quê? Viu que ele tinha milhões de seguidores, viu que ele tinha milhões de pessoas, de visualizações e blá blá blá. Ou seja, o seu intuito é derrubar quem está na mídia. Porque para você, quem deve estar na mídia é só você, né? Eu entendo isso quando você falou essa questão. Porque quando você viu que o Pablo Marçal cresceu nas mídias, logo só surgiu como coach, você começou a bater nele. Começou a dizer que o cara não é crente, que o cara era um desviado, era isso, aquilo, outro. E com isso você perdeu muitos seguidores, muita gente saiu das tuas redes. Lá no teu Instagram mesmo, tu perdeu só em uma semana mais de 300 mil seguidores. Tá entendendo? Aí agora você está repetindo o mesmo veneno com o pastor Paulo Júnior. O mesmo veneno. E sabe o que é que mais me choca? É a sua fala no final. No final você chamou o pastor Paulo Júnior de vagabundo, bandido, cafajeste, né? E ainda diz, tem espírito do engano. Aliás, não é a primeira vez, Silas, que você chama pastores que não concordou com a tua noção, com a tua lógica, de vagabundo, né, de cafajeste, de safado, de pilantra, de Zé Ninguém. Em vários vídeos você se pronuncia dessa forma, né? Em vários vídeos. Agora, eu queria que você provasse por que você disse que o pastor Paulo Júnior é vagabundo. Por que você chamou ele de vagabundo, cafajeste, né, bandido? Ele roubou alguma coisa sua? Eu acredito que não. Então, são coisas que, se você parar para personalizar, só nessa fala do Silas Malafaia, gente, você vai ver quem é que está certo e quem é que está errado. Aí no final ele diz assim, cuidado, esse homem ou esses assim tem espírito de engano. Não é. Se eles têm um espírito do engano, por que milhões de pessoas vêm às redes sociais, vêm nos nossos vídeos e diz, eu estou com o pastor Paulo Júnior. Eu confio no pastor Paulo Júnior. Eu acredito no pastor Paulo Júnior. Eu cresci com a mensagem do pastor Paulo Júnior. Eu não sou crente, mas eu aplaudo o pastor Paulo Júnior e estou com ele. Diferente, Silas, dos seus vídeos que as pessoas chamam você de demônio, que você é um filho de Satanás, é o filho do anticristo, que você é besta-feira. Tanta coisa que eu já ouvi nos comentários, nos teus próprios vídeos que você posta. Não vou nem falar do que pessoas comentam sobre você. Então, galera, nesse vídeo eu queria comentar sobre essa questão. Eu queria dizer para vocês,
não acredite em tudo que você escuta nas redes sociais. Não acredite em tudo que você escuta da boca do Silas Malafaia. Não acredite, porque eu, como homem de Deus, digo para você com toda certeza. Não estou dizendo que o Silas Malafaia não é crente, não estou dizendo que ele não é pastor, não. O que eu estou dizendo é que esse caráter dele, essa questão que ele tem, essa filosofia que ele tem de julgar as pessoas, condenar as pessoas, né, chamá-las de vagabundo, de endemoniado, de filho de Satanás. Tem vídeo dele chamando pessoas que não é nem crente de filho de Satanás, porque dele discordou da fala dele. Aí diz que nunca mente. Eu fiz um vídeo provando que ele mentiu, tá? Quando ele disse, lembra lá em São Paulo, quando ele disse que o dono da Paraná Pesquisa ligou para ele e disse: se esse não é você, plá, 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 e falou. Uma semana depois, o dono da Paraná Pesquisa, num podcast, foi perguntar sobre isso e ele disse: não, eu nunca liguei para o Silas Malafaia. Nunca liguei para o Silas Malafaia. Então você mentiu. Você é um mentiroso. Então, eu vejo o seguinte: quando o Silas vem a público e como o pastor Paulo Júnior, ele está literalmente dizendo que ele é pior do que o pastor Paulo Júnior. Que ele, como pastor, se ele fosse um servo de Deus, ele iria orar pelo pastor Paulo Júnior e perdoar o pastor Paulo Júnior, se ele se sentiu filho, e não fazer o que ele fez. Então, gente, aqui está a imagem do Silas e a do pastor Paulo Júnior e a imagem da Bíblia. Eu entrego o pastor Paulo Júnior nas mãos de Deus. Peço a Deus pela vida dele, que Deus o proteja. Eu também entrego hoje o Silas Malafaia nas mãos de Deus. Deus vai tratar com o Silas Malafaia. Se ele está agindo errado, Deus vai cobrar dele. Deus vai julgar ele com relação ao pastor Paulo dentro da palavra. E vocês vão dizer quem está certo e quem está errado. Se é o Silas Malafaia ou se é o pastor Paulo Júnior. E aonde eu chegar o Silas Malafaia? Porque a gente sabe que o que é bom dura pouco. Um homem de Deus, quando prega a verdade, muita gente se levanta contra e quer derrubar o cara. Porque aquela mensagem verdadeira, como pregava o pastor Paulo Júnior, machuca e revela para muita gente que aqueles outros estão mentindo e enganando. Então logo vão fazer de tudo para puxar o tapete do cara e derrubar o cara. Agora, quando tem pregadores que a verdade tira a prosperidade do povo e dá aquilo que o quer para enganar o povo, esses aí, meu irmão, dura muito tempo. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Mas uma hora a casa cai. Uma hora Deus vai mostrar quem é quem. Mais uma vez eu digo aqui, eu sou a favor do pastor Paulo Júnior. Ainda que ele errasse gravemente, eu estaria orando por ele e pedindo para que Deus levantasse ele. E a glória da segunda casa na vida dele será maior do que a da primeira. E para o Silas Malafaia, eu deixo o Evangelho de Mateus, capítulo de número 23, onde Jesus mesmo repreende os escribas e os fariseus. Tá bom? Deus em Cristo abençoe a sua vida. Não esqueça aqui de deixar o seu comentário com relação a tudo isso que eu estou aqui comentando.